Sabemos que Deus, segundo este propósito eterno, determinou as coisas como elas deveriam acontecer. O que acontece e o que ainda está para acontecer, ninguém pode impedir. Você não precisa abrir, mas eu vou ler 1 ou 2 versículos aqui para lhe ajudar. Está dizendo assim: jurou o Senhor, é um profeta do Antigo Testamento, Isaías, jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Eu sei que nos dias atuais isso também é uma coisa, ai meu Deus, então não dá para mudar nada do que Deus estabeleceu. Deixa eu lhe falar, simples assim, não dá mesmo. Mas eu vou orar, vá, ore o quanto você quiser. Para mudar Deus, todo o teu esforço será vão. Ou você rasga Isaías 14, 24. É assim que está escrito. O que Deus estabeleceu será. Mas não é só esse texto, são inúmeros. Eu poderia falar de Daniel, eu poderia falar de Romanos. Bom, novamente, aqui está alguma coisa importante. Em determinado momento, Paulo está falando acerca de Deus e das coisas que Ele está fazendo. E ele diz assim: tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? E esse é um dos melhores. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Você sabe o que é essa heresia terrível dos dias atuais, de pessoas achando que pode mudar a vontade de Deus? São homens que, à luz de Romanos 9 e 19, querem discutir com Deus porque não aceitam a vontade de Deus. Tem medo da vontade de Deus, não se conformam com a instrução de Deus, não se conformam com o que Deus quer do homem, não se conformam com a santidade que Deus exige, não se conformam com a responsabilidade que Deus disse que o homem deveria ter, mais ainda o homem. Estou falando homem mesmo, varão. E então, quantos e quantos, distantes do Senhor, distantes de uma vida de obediência ao Senhor, querem discutir com Deus, e às vezes pelo caminho da oração. Luta em glória com o Senhor, porque assim é o Senhor. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Diz Romanos 9, 21. Meus irmãos, Paulo está falando de um Deus que não pode mentir, que estabelece as coisas e cumpre as suas coisas. E está falando, esse é o Deus majestoso, Tito, que está me fazendo conversar contigo nessa noite. De fato, nada ocorre sem que haja pelo menos a permissão divina. Teríamos vários textos aqui, Jó, Mateus, eu não vou trabalhar todos estes textos. Antes mesmo de existirmos, ele já havia determinado como seria sim a sua vida, a nossa vida. E claro, muitos com a dificuldade da predestinação, com a dificuldade da formação antes dos tempos eternos, com a dificuldade de entender este Deus soberano, imutável, que conduz todas as coisas de acordo com a sua soberana vontade e conduz tudo isso de acordo com uma boa vontade, vão ter muita dificuldade de entender isso. Contudo, parece que as Escrituras, não só aqui, mas, por exemplo, quando Paulo fala aos Efésios, quando ele fala a Timóteo, num dos salmos do Antigo Testamento, uma das coisas mais maravilhosas, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Discuta contra esse versículo, brigue contra esse versículo, diz que não existe predestinação, diz que não tem um Deus que vê quando você não era nem gente ainda, diga à vontade. Compre microfones, fale ao mundo e diga que você pode discutir com Deus. Eu vou voltar lá em Romanos 9:19. Você pode? Você acha que é lícito? Pois faça, pois tudo isso demonstrará a ignorância de alguém que não consegue confiar num Deus que faz todas as coisas e faz e acabou, ponto, simples assim. Pois assim é Deus, assim é o Rei dos Reis. É a Ele que nós nos consagramos quando cantamos ao Rei dos Reis consagro. E não a um Deus que fica à mercê de 3, 4 orações meio fajutas, que muitas vezes nós pedimos uma coisa e dali a um mês não queremos mais aquilo que pedimos. Não. Deus não é assim, irmãos. Assim não é Deus. Não é assim que se relaciona-se com o Senhor.
Bom, aqui está um homem que quer dizer isso a Tito. Esse é o Deus que eu conheço, Tito. Este é o Deus que não pode mentir, que faz suas promessas antes mesmo dos tempos eternos. E quando Deus faz as promessas, e de novo uma heresia terrível nos nossos dias, de achar que Deus nos prometeu coisas, de achar que Deus tem que cumprir aquilo que Ele prometeu, e que vai nos restituir porque prometeu a restituição. Meu Deus do céu, é melhor ter ouvido, ainda bem que temos ouvido para ouvir essas coisas, mas são aberrações teológicas, sabe? São devaneios de alguém que parece estar inebriado com o sentimento de achar que pode comandar ao Senhor. O Senhor fez promessa a si mesmo, antes dos tempos eternos. Eu não existia para dialogar com Deus. Se Deus é fiel a Ele. E quantos acham que Ele é a mim? É uma arrogância tremenda, é uma pena. Infelizmente a igreja brasileira descambou para esse lado da arrogância, a tal ponto de hoje determinar, decretar, enfatizar e sei lá mais o que. Irmãos, onde vamos parar? Vamos parar no centro dos nossos corações, é isso. Vamos parar no dia em que avaliarmos ao Senhor e falar, nós vamos estabelecer quem é Deus, o que o Senhor pode fazer, os limites que nós damos para Deus. É assim que a igreja evangélica brasileira vai terminar. E nesse dia, meus irmãos, Deus estará bem distante